Então vamos lá. Qual que é a dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone, para mandar ali no chat que eu vou estar cuidando, a gente vai trocando. Então, eu pensei nessa aula justamente para a gente pensar em começar 2026 com o pé direito, né? Aumentando o faturamento, aumentando a renda, aumentando os atendimentos. E hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns passos, tá? Que funcionam, que dão certo, que eu já fiz, né? E que eu sigo trabalhando em cima disso para realmente conseguir viver bem da psicologia. A gente sabe que a nossa profissão é uma profissão linda, é uma profissão maravilhosa, mas que a gente também precisa pagar boleto. Né? A gente também tem as nossas contas, tem a nossa qualidade de vida, tem a nossa saúde. Então, a gente também precisa organizar a nossa profissão de uma forma que, sim, a gente possa viver bem com ela, né? E eu não sei vocês, mas eu na faculdade ouvia muito, ai, porque psicologia não dá dinheiro, ai, porque psicologia é a profissão por amor, mas não dá dinheiro e não sei o quê. E não, a psicologia pode sim dar dinheiro, só que a gente precisa de estratégia para isso, tá? Então a gente vai pensar em alguns passos para isso hoje, tá? Vamos lá. Então a gente vê que a maior realidade da maior porcentagem, assim, das psicólogas hoje, é viver com uma renda instável, né? É depender só, muitas vezes, do atendimento clínico ou só do trabalho CLT, e aí acaba ficando instável, principalmente nessa época de fim de ano, né? Dezembro, janeiro, que aí o pessoal viaja, acaba tendo muitas vezes uma diminuição de atendimento, aí fica com aquela renda instável, e aí fica pressionada, fica ansiosa, acaba pegando qualquer tipo de atendimento, ou às vezes acaba desvalorizando o próprio serviço para poder atender, né, dando desconto, fazendo valor menor, só para poder atender. E não é isso que a gente vai fazer em 2026, tá? Nós vamos aprender a como posicionar e como conseguir colocar um valor justo, ter uma renda estável, equilibrada, para realmente dar um respiro na carreira, tá? Então, a nossa profissão tem um ponto que ela exige muito, né? Ela não é só ali o atendimento, atendeu a pessoa foi embora, acabou. Né? Não, tem toda uma questão emocional, tem o tempo de preparo para a sessão, tem o tempo de organizar prontuário, tem o trabalho em cima de cada caso, tem supervisão, tem a nossa própria terapia, né? Tem muitas questões que envolvem a gente fazer um bom atendimento, né? Então é muita responsabilidade e a gente precisa se dar o devido valor, né? Então, ainda assim, com toda essa dedicação, é uma das profissões mais mal remuneradas, tá? Por quê? Porque falta estratégia, porque tem essa questão da gente, às vezes, desvalorizar o nosso próprio trabalho, né? Então, um dos principais passos é a gente saber reconhecer o nosso valor como profissional, né? Então, tanto reconhecer tudo que você já investiu até aqui, a tua expertise, a tua experiência, para conseguir chegar num valor mensal ali, numa renda mensal que você se sinta confortável, que você se sinta segura com o teu trabalho mesmo, né? Então, hoje a gente vai pensar nesse caminho, nessa construção, de uma forma real, sem muita romantização, sem muita idealização, assim, mas um real mesmo, que a gente consiga colocar em prática. Tá? Então vamos lá. O que significa viver bem da psicologia? Né? Claro, isso vai ser muito relativo para cada pessoa, né? Com os objetivos, com os sonhos de vida de cada pessoa, mas a gente pegando uma base, até pensando na economia do país e tudo isso, né? A gente pensa numa renda aí de 8 a 12K por mês, pelo menos, né, para conseguir ter uma renda estável, para conseguir ter uma boa qualidade de vida, para conseguir não atender 40, 50 pessoas por semana, né? Então, ter pacientes alinhadas que valorizem o trabalho, que fazem o pagamento de uma forma certa, correta, né? Que não é aquele paciente que você precisa ficar se desdobrando ali, cobrando o tempo inteiro, né? Ou aquele paciente que vem um mês, daí para dois, e vem mais um mês, e para mais dois, que todo mundo passa por esses perrengues assim na clínica, né? Ter uma previsibilidade mínima de renda, então de ter ali uma média mensal que você sabe que pelo menos essa média você vai tirar todo mês, que aí já traz essa tranquilidade. Conseguir crescer e aumentar o teu ticket, né? Aumentar o teu valor tanto de sessão quanto de outros serviços também.
né? E não só o valor de sessão, mas a gente também ter essa estabilidade com outros serviços. E a questão da gente ter uma vida fora do consultório, né? Então, o viver bem da psicologia, uma das principais coisas é ter qualidade de tempo, né? Sem problema, Leite, eu vou mandar a gravação para vocês depois, tá? Eu vou subir ali no YouTube e eu mando para vocês, bem tranquilo. Então, a gente ter essa vida fora do consultório, eu ter tempo para descansar, para fazer uma refeição com calma, eu ter intervalos adequados entre as sessões, né? Eu ter tempo para praticar os meus hobbies, para viajar, ter tempo e ter dinheiro para viajar, que também é uma coisa importante, né? Eu ter saúde mental, até a questão de eu ter dinheiro para fazer a minha supervisão, para fazer a minha terapia, deixar a minha terapia em dia, né? Então, o quanto esse ter vida fora do consultório também é viver bem da psicologia. E esse viver bem não é atender 40 pessoas por semana. E por que eu falo isso aqui para vocês? Porque eu já fui a pessoa que atendia em média 50 pacientes na semana, ganhando R$ 18 a sessão, né? Então, eu já fui essa pessoa. Então, eu sei que isso não gera qualidade de vida. Por quê? Porque você trabalha, às vezes, das 8 da manhã às 8 da noite. Teve semanas ali, teve meses que eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, para vocês terem noção. E é uma coisa que realmente não traz qualidade de vida, ela traz um esgotamento físico, emocional. E o importante é a gente entender que a gente não precisa viver dessa forma, que o trabalho com a psicologia não precisa ser dessa forma, mas que a gente pode ter estratégia, a gente pode cobrar um valor justo, a gente pode ter uma agenda limitada, a gente pode ter outros serviços para oferecer além do atendimento clínico, né, que não precisa ser só o atendimento clínico, o nosso trabalho com a psicologia, a nossa única fonte de renda, né? Então, o quanto é importante a gente pesar tudo isso, né? E não digo para vocês que foi uma tarefa fácil, né? Sair ali do plano de saúde, sair do hospital que eu trabalhava, não foram tarefas fáceis, foram passos que eu dei com muito medo, mas foram passos que eu nunca me arrependi de ter dado, né? Foram passos que fizeram eu multiplicar em 10 a 15 vezes a minha renda mensal. Então, o quanto realmente dá certo quando a gente tem estratégia, quando a gente tem objetivo, né? E é isso que eu quero que vocês também construam em 2026, né? Ter essa estabilidade, essa leveza, esse viver bem mesmo da psicologia, tá? E aí vamos pensar então nessas 4 colunas. Então eu pensei em 4 pontos principais para conseguir viver bem, para conseguir destravar aí com a psicologia em 2026, tá? Só tomar um golinho de água. Então, o primeiro passo é a gente pensar na nossa identidade profissional e no posicionamento. Então, a forma que você quer comunicar, a forma que você quer se apresentar para esses pacientes e para esses futuros pacientes, tá? Então, ter essa clareza profissional de quem você é como profissional e como pessoa. Sem ter essa clareza, você passa batido e passa a ser só mais um profissional. E não é esse o nosso objetivo. O posicionamento, ele vai trazer quem você é, vai trazer a tua autoridade, vai trazer o teu diferencial, né? Então aqui a gente vai pensar na forma que você vai comunicar, a gente vai pensar para quem você vai comunicar, quem são esses pacientes que você quer atrair, tá? Então o posicionamento é uma das chaves principais. E aí o que a gente tem aqui? A nossa identidade profissional não precisa ser aquele estereótipo de profissional psicólogo, né? Que se veste de um jeito, que fala de um jeito, se comporta de um jeito. Não, você precisa ser você. O principal do posicionamento é você ser autêntico, porque quanto mais autêntico a gente for como profissional, mais vai conectar com as pessoas, mais vai fazer as pessoas se interessarem pelo nosso trabalho, né? Então, esse posicionamento, essa identidade profissional é importante. Você não precisa criar um personagem para aparecer ali no Instagram, para aparecer no TikTok, no YouTube, indiferente da rede aonde você vai estar. Você precisa ser você e trazer o teu trabalho, a tua verdade, como você ajuda essas pessoas, tá? E alguns passos que a gente precisa para isso. Primeiro de tudo, a gente precisa ter um nicho muito bem definido.
tá? Psicólogo que atira para tudo que é lado, que atende todo mundo, não é que não vá ter pacientes, vai sim. Mas quando a gente tem um nicho definido, é muito mais fácil. A procura aumenta, né? O foco ali se torna muito maior. Até pensando no algoritmo, o algoritmo ali do Instagram, do TikTok, vai entregar muito mais o teu conteúdo quando você tem um nicho definido. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho com a psicologia perinatal. Ainda assim, dentro da psicologia perinatal, eu posso ter um hipernicho ou um subnicho ali, trabalhar com mães enlutadas, trabalhar com gestantes, né? Ou, por exemplo, eu trabalho com atendimento de crianças. Eu posso trabalhar especificamente com uma faixa do desenvolvimento, eu posso trabalhar com crianças com algum diagnóstico específico, né? Então, não precisa ser tão direto se você não sentir à vontade, mas a gente precisa ter um nicho claro, tá? Precisa estar definido. Eu vou trabalhar com ansiedade, eu vou trabalhar especificamente com depressão, com luto, independente qual seja o nicho de vocês, a gente precisa ter um norte. Porque fica mais fácil de atrair pacientes quando a gente tem um nicho claro, tá? Lembrem que nunca é bom atirar para tudo que é lado, né? Quanto mais específico, melhor. Uma mensagem que comunica essa transformação, tá? Então, como é que você vai ajudar essas pessoas? Qual é a transformação que o teu trabalho faz na vida dessas pessoas, né? E aqui, claro, a gente sempre precisa levar em conta e ter cuidado o código de ética, né? Então, a gente não pode prometer as coisas, mas eu posso mostrar o que o meu trabalho faz. Então, por exemplo, eu tenho muitos artigos de base que comprovam que o pré-natal psicológico ajuda a prevenir a depressão pós-parto. Né? Isso é uma mensagem que comunica transformação. Eu não estou prometendo que ela não vai ter depressão pós-parto, mas eu estou comunicando que as chances são muito menores de ela ter se ela fizer um pré-natal psicológico. Tá? Então é um ponto bem importante a gente pensar no que é a transformação que você ajuda, como você ajuda essas pessoas. Você ajuda essas pessoas de que forma? Tá? A marca pessoal coerente, né? Então, ter uma marca pessoal alinhada com quem você é, com os teus objetivos, também com os teus sonhos como pessoa, os seus objetivos pessoais, né? E dentro dessa marca, qual que vai ser o nome dessa marca? O que que ela vai representar? Qual o significado dela? Quais cores você vai usar nessa marca para representar a tua comunicação, para comunicar aquilo que você deseja para as pessoas, tá? E o que que você quer ser lembrada, tá? Você quer ser lembrada como uma psicóloga acolhedora, como uma psicóloga que tem autoridade, que é séria, que é empática? Como você quer ser lembrada por essas pessoas? E o teu cliente precisa entender por que ele tem que escolher você e não uma psicóloga qualquer, tá? Então, por que escolher você? Qual que é o teu diferencial? O que que você tem de diferente para oferecer para esse paciente que as outras pessoas não têm? Qual que é o teu diferencial competitivo? Né? Então, é o teu conhecimento, é a tua expertise, é a forma que você acolhe, que você é empática, você tem diferenciais no teu acompanhamento ali, que você tem uma disponibilidade via WhatsApp, você tem alguns e-books que complementam ali o teu acompanhamento. Qual que é o teu diferencial dentro disso? Tá? E aí, alguns exemplos, tá? Eu ajudo mães a fortalecerem a saúde emocional durante a gestação e o puerpério, tá? Quem você ajuda, como você ajuda e de que forma. Outro exemplo, eu ajudo pessoas ansiosas a retomarem a clareza e a funcionalidade no dia a dia, né? Então, são exemplos para vocês pensarem ali. Quem vocês ajudam, de que forma vocês ajudam, tá? O que que vocês ajudam essas pessoas, né? O que que o acompanhamento vai ajudar essas pessoas. Então, são exemplos para vocês pararem depois e realmente colocarem ali no papel para pensar quem vocês ajudam, de que forma, tá? Vocês ajudam, qual é a transformação que vai vir na vida dessa pessoa. Então, lembrem dessa aula de vocês tirarem um tempo
e pegar e colocar no papel mesmo, qual que é o nicho que você quer trabalhar, né, qual que é a mensagem que você quer comunicar, como você quer construir essa marca, né? Como você quer passar essa mensagem para as pessoas? É mais acolhedora, mais séria? Né? Então, como você quer passar tudo isso? Como você quer ser lembrada? Né? Qual que é o teu diferencial? Por que esse cliente deve escolher você? Né? Então, tirem um tempinho para colocar isso no papel, que vai ser muito valioso mesmo, tá? Comecei a fazer isso. Deixa eu ver, Camila, o que que você mandou aqui. Comecei a fazer isso. Tanto, aham. Vejo a mulher além da mãe e te guio para se reencontrar depois da maternidade. Lindo. Uhum, perfeito. Tá muito bom, tá? E o quanto é importante isso, principalmente no pós-parto, né? Ver a mulher além da mãe. Porque desde a gestação isso já começa e acho que no pós-parto isso se intensifica, de muitas mulheres às vezes se perderem nessa vivência da maternidade e às vezes ter dificuldade de se reencontrar, né? Então é isso mesmo, tá? E aí a gente vai bater em cima dessa tecla e vai reforçar ali diariamente que esse é o teu serviço, esse é o teu diferencial, tá? Então a gente vai bater em cima disso sempre. Ai, Gé, mas vou ficar muito repetitiva. Não, a ideia, Cami, é a gente deixar as pessoas careca de saber o que você faz, né? Então a pessoa saber tanto o que você faz que quando alguém precisar, ela vai, ó, a Camila faz isso, né? Então a gente vai repetir sempre, tá? Vai a caixinha de pergunta, vai ali comentar, abrir stories falando sobre isso, e vai sempre estar reforçando. Uhum. Eu também já tive essa dificuldade, tá, Cami, de ficar repetindo, né? Eu pensava, meu Deus, mas eu tô falando sobre isso de novo, né? Até eu entender que não, a gente precisa falar sempre a mesma coisa, várias e várias vezes, porque sempre tem pessoas novas chegando ali no perfil, sempre tá rodando, né? E mesmo que a pessoa já tenha visto, às vezes vai criando essa raiz, né, no inconsciente, no pensamento, então a pessoa vai lembrando do nosso trabalho. Então, a repetição, ela é saudável, tá? Ela não vai prejudicar de nenhuma forma. Tanto que quanto mais repetir, melhor. Tá? De preferência, toda semana tá falando sobre o serviço ali nos stories, ali postando sobre isso, tá? A gente precisa sempre estar lembrando as pessoas o que a gente faz. E aí, a gente vai pensar no passo 2, tá? O passo 2 é essa consistência no digital, mas uma consistência estratégica, tá? Eu não vou estar ali postando qualquer coisa todo dia. Abrir ali, esse vídeo é legal, vou postar isso aqui. Né? Não, eu preciso ter uma estratégia. Sem ter uma estratégia, eu não vou ter resultado. E o nosso objetivo não é só postar ali por postar, né? Para subir seguidor. Não, o nosso objetivo é realmente ajudar as pessoas com o nosso trabalho, né? É atrair esses pacientes, é subir o faturamento. Então, eu preciso de estratégia para que isso dê certo, né? Então, ali a gente vai ter pontos também que a gente vai pensar. A gente vai dividir o conteúdo ali em 3 frentes, tá? Conteúdo para atrair essas pessoas, para elas chegarem ali no perfil, começar a conhecer você, começar a conhecer o teu trabalho, que vão ser esses conteúdos de identificação, que são os conteúdos que a gente chama de nível 1 de consciência, né? Então, ali, conteúdos que vão ser, às vezes, os memes, né? Conteúdos mais gerais, né? Não é conteúdo de ensinamento nem nada, é aqueles conteúdos bem leve mesmo, que é só para gerar uma identificação, a pessoa olhar, nossa, é isso mesmo que acontece comigo. Né, ir lá no teu perfil, dar mais uma olhada no teu perfil, né? Então, esses conteúdos de meme, esses vídeos assim mais simples de fazer, né? Às vezes um vídeo que você vai compartilhar ali a rotina de uma mãe no puerpério, né? Uma mãe cansada, esgotada, né? Ou o amor que a mãe sente pelo bebê, né? São conteúdos de identificação, porque são esses conteúdos que vão trazer as pessoas para o perfil, tá? Uma outra base de conteúdo, conteúdo para educar e para fortalecer a autoridade. Aí sim, nesse estilo de conteúdo, eu vou trazer ensinamento, eu vou trazer orientação, eu vou psicoeducar, aqui eu vou trazer técnicas, né? Então, aqui eu vou trazer conteúdo, mas lembrem que a gente sempre precisa traduzir
para o público que eu tô falando. E não ficar falando aquele psicologuês, né? Que pra gente é muito fácil falar o psicologuês e trazer muitas falas técnicas que às vezes a pessoa que tá ali não tá entendendo nada do que eu tô falando. Né? Então, quanto mais simples e quanto mais diluído esse conteúdo, melhor, porque é para o meu público entender. Né? E se eu não estou falando com psicólogas, eu não preciso falar psicologuês. Né? Se eu estou falando com mães ou com qualquer outro público, eu preciso falar com esse público que não é psicólogo. Então, a gente precisa desses conteúdos, tá? Esses conteúdos provavelmente não vão viralizar, tá? Conteúdo de autoridade dificilmente viraliza, porque são conteúdos mais densos, são conteúdos às vezes um pouco mais longos, né? Então, dificilmente ele viraliza, mas ele precisa estar ali. Por quê? Para mostrar a tua autoridade no assunto. Para mostrar que você entende do que você está falando, que você sabe, né, o que é que está acontecendo ali no emocional dessa mãe e como a gente vai tratar isso que está acontecendo, tá? Então, esses conteúdos a gente precisa ter ali. Então, a gente vai mesclar esses conteúdos, tá? Então, de começo, vamos pensar aqui, né, uma ideia. Primeiros 2 meses ali de 2026, janeiro e fevereiro, meu objetivo vai ser atrair essas pessoas, né, para elas conhecerem meu trabalho. Então, eu vou postar mais conteúdo de identificação e um pouco menos de autoridade, mas eu também vou postar o de autoridade, né? Então, 2 vezes na semana eu posto de identificação, 1 vez na semana conteúdo de autoridade. Então, a gente tem estratégia, tá? Lembrem sempre disso, estratégia. A terceira base de conteúdo é o conteúdo de oferta leve e direta. Então, uma coisa muito importante é que se a gente não oferta o nosso serviço, as pessoas não vão saber o que a gente faz e dificilmente vão chegar e vão pedir: olha, eu quero fazer um acompanhamento contigo. Né? Então, o quanto é importante a gente ter esses conteúdos de oferta, tá? Então, comunicar, por isso que é tão importante repetir, né? Eu trabalho com acompanhamento de mães no pós-parto, eu trabalho com pré-natal psicológico, né? Nesse mês eu tô abrindo 2 vagas para atendimento, né, exclusivo ali de mães, então a gente precisa estar sempre comunicando, porque senão as pessoas não vão saber o que a gente faz. Tá? E não é uma venda chata, né? Não é uma questão de estar ali enchendo o saco da pessoa para ela fechar o serviço com a gente. Não, eu tô me fazendo ser lembrada e tô mostrando o que eu faço, para que a pessoa entenda e queira o meu serviço, tá? Aí a gente vai pensar nessa consistência, a gente também vai pensar num calendário, tá? Pode ser um calendário simples. Gel, não consigo postar todos os dias, então não posta. Se comprometa a postar na quantidade que você conseguir. Eu consigo começar com um post na semana. Beleza, você vai começar com um post no mesmo dia da semana, de preferência no mesmo horário, mas você vai testando o horário que vai melhor ali para você. Tá? Numa semana eu posto de manhã, na outra de tarde, na outra de noite, e aí eu vou testando o que vai funcionar melhor para o meu perfil. Tá? Mas sempre no mesmo dia. Consigo postar 3 vezes na semana. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Depois que já tiver completamente alinhado, aí eu vou subir, né? Então aí eu vou aumentando. Mas se eu não consigo fazer isso, é melhor você não se comprometer do que você postar um dia sim, 3, 4 não, depois posta outro sim, porque aí o algoritmo também vai ficar perdido, né? Então a gente vai treinar o algoritmo para segunda, quarta e sexta ela vai postar, então eu tenho que trabalhar, tenho que entregar o que ela está postando. Né? Então, lembrem disso, a gente também vai treinar o algoritmo. Então, pensem nesse calendário mesmo, tá? Quantas vezes por semana, que dias da semana vai postar, quais os conteúdos que eu vou postar. Conteúdo de identificação, vou postar vídeo, vou postar o post estático ali, a artezinha, né? Vou postar um conteúdo de autoridade, um conteúdo de oferta, um de cada. Como é que você vai organizar esse calendário, tá? Reels curtos e diretos, tá? Os Reels, quanto maior ele não entrega, tá? Então, os vídeos no máximo 30 segundos, 30, 40 segundos. Vídeos maiores já perde a retenção, já perde a entrega. Diferente do TikTok, tá? TikTok entrega muito bem, desde que o gancho esteja bom, que o vídeo esteja com uma qualidade boa, ele vai entregar, né? Mas no Instagram, não.
Então, lembrem de organizar ali numa média de 30, 40 segundos, né? Vídeos maiores ali, que são os vídeos de autoridade, às vezes até 1 minuto, é importante ter também, mas já tenham consciência que não é um vídeo que vai trazer muitas curtidas, muitos seguidores, porque é um vídeo mais de autoridade mesmo, e tá tudo bem, é assim para todo mundo, tá? Uma CTA clara sempre, tá? Então, nunca postem uma coisa aleatória ali, tá? A gente sempre vai postar com esse objetivo e tanto no meu vídeo, no meu post ou na minha legenda, eu vou estar falando para as pessoas fazerem alguma coisa, né? Então, eu sempre vou direcionar essa pessoa ou para salvar o meu post, ou para compartilhar, ou para marcar alguém, ou para me chamar no direct, né? Então, ou para curtir o post, ou para colocar um comentário, né? Então, sempre eu vou colocar uma CTA em todo post, tá? Isso é muito importante porque a gente vai direcionar a pessoa para o que eu quero que ela faça. Tá? Então, eu quero que essa pessoa me siga a partir desse vídeo. Então, eu vou colocar lá na legenda para ela seguir, para ela estar acompanhando o perfil, né? Ou para ela compartilhar com uma amiga que também é mãe. Então, sempre a gente vai colocar, tá? Essa CTA, ela é extremamente importante, tá? Porque senão a pessoa fica perdida. Ela viu ali, eu não coloquei ela para lugar nenhum, ela vai ver o vídeo e vai passar, né? Então, se eu peço para ela fazer algo a partir do meu vídeo ou do meu post, aí vai ficar muito mais fácil essa pessoa ou me seguir, ou comentar, ou me chamar no direct, tá? Então, lembrem sempre dessa estratégia. E aí, quem não se posicionar no digital em 2026 provavelmente vai ficar para trás, tá? Por quê? Porque hoje a gente vive um mundo muito digital, né, meninas? Eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas que me procura vem pelo Instagram, tá? Tanto psicólogo quanto paciente vem pelo Instagram ou pelo TikTok também. E a maioria das pessoas, até amigas assim que eu converso, a gente indica algum profissional, a pessoa vai lá pesquisar, né? Vai pesquisar no Instagram para ver quem que é aquela pessoa, né? Então hoje isso se tornou muito comum. Por isso que é tão importante a gente estar presente. Ai, Jéssica, mas eu não gosto de fazer dancinha, essas coisas. Não precisa, tá? Você pode estruturar a tua presença do teu jeito, mas se tornou muito mais comum. Então, acaba sendo uma estratégia também como profissional, tá? Então, lembrem disso, né? Você não precisa estar ali de um jeito que não seja você, mas quanto mais estiver ali, melhor, tá? Aí vamos para o terceiro ponto, tá? Para a gente crescer o nosso faturamento em 2026 e viver bem da psicologia. Ter um portfólio de serviços, tá? Então, o que a gente vai pensar nessa esteira de serviços? Se a gente tem só uma fonte de renda, se eu dependo só dos meus atendimentos de consultório, muito provavelmente eu vou viver no sufoco, tá? Porque é uma instabilidade mesmo. Claro, a gente aprende a lidar, né? Com o tempo ali, com os anos, a gente vai vendo. Tem meses que cai mais, tem meses que sobe mais, aí se mantém numa mesma média, sempre numa mesma média, mas se a gente tem só uma fonte de renda, a tendência é viver nessa instabilidade, no sufoco, que aí gera aquela insegurança que a gente já comentou, né? De às vezes se desvalorizar, às vezes cobrar menos do que deveria. Então, o quanto é importante a gente pensar num portfólio mesmo, tá? De serviços que você pode oferecer. Você, como psicóloga, pode oferecer tanta coisa e não só o atendimento clínico, né? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Tá, vamos amadurecendo essa ideia, vamos planejando aí para 2026, né? Então, a gente pode ter o atendimento individual, base de consultório, pode, mas a gente também pode ter outras coisas, né? Às vezes pensar um produto de um ticket baixo ou médio ticket ali, né? Um e-book, um mini curso ali gravado, ou um mini curso presencial que você vai fazer com um grupo de mães, né? Com um grupo de pacientes ali, um mini cursos de ansiedade, ou um grupo terapêutico, né? Um kit clínico, né? Um kit clínico que você vai cobrar um valor ali de R$ 29,90, por exemplo, né? Que você vai ter um kit ali de pré-natal, né? Um kit de exercícios para saúde mental no pré-natal, por exemplo, né? Então, são vários serviços que você pode estar fazendo, né? Um grupo já de mais médio ticket, 197, 297, que aí você vai fazer um grupo, você vai usar menos a tua hora para trabalhar com essas pessoas,
né? E aí vai trabalhar diversos temas, então são várias coisas que vocês podem estar pensando, tá? Então aqui são algumas ideias, mas eu quero que vocês saiam dessa aula hoje e realmente planejem o que vocês gostariam de fazer para 2026, tá? O que vocês podem oferecer de baixo ticket, de médio ticket, tá? Até porque, por exemplo, meninas, as pessoas vêm procurar, eu não consigo fechar o acompanhamento contigo agora. Mas então eu tenho esse outro serviço que talvez você consiga fechar agora, né? Então, eu tenho o e-book, eu tenho o grupo que talvez nesse momento você consiga participar, porque aí você não perde a venda, entende? Não é um paciente perdido, não é uma venda perdida. Você tem outros serviços para oferecer para aquela pessoa, para fidelizar aquela pessoa e em outro momento ela conseguir fazer o acompanhamento contigo, tá? Aí você pode ter também um acompanhamento ou programa premium, que aí é um valor de alto ticket acima de R$ 1.000, tá? Pré-natal psicológico é uma estratégia que dá super certo, porque aí acaba sendo sempre valor de alto ticket, tá? O mínimo que eu já cobrei foi 1.500, até 3, 4, 5, né? Então depende ali da quantidade de encontros, né? Do pré-natal. Então aí é uma estrutura, ou um grupo terapêutico, né? Ou você pode fazer um grupo terapêutico para ansiedade, aí você vai pegar especificamente, né? Ou um acompanhamento especializado do puerpério, que vai trabalhar bastante psicoeducação, aí vai organizar X encontros no valor tal, né? Então também pode fazer dessa forma, mas é importante pensar nesse serviço de auto ticket aí, tá? O que vocês podem oferecer como serviço que vai ser um valor acima de R$ 1.000, tá? Por quê? Porque aí percebem que a gente tem realmente um portfólio, né, de serviços. Você não tem só um serviço para ter uma renda. Você tem vários serviços que podem estar te trazendo essa renda, tá? E não precisa, gente, ser 10, 15 serviços, tá? Você pode ter ali 3 serviços, né? Um de alto ticket, um de baixo, médio ticket e o atendimento individual, né? Isso fica a critério de cada uma, mas é importante não depender só do atendimento clínico, tá? Por que que isso funciona? Porque a gente vai pegar as pessoas em diferentes níveis de consciência, né? Às vezes aquela pessoa gosta ali do teu conteúdo, tá te acompanhando, mas ela ainda não tá consciente o suficiente para fechar o acompanhamento, né? Às vezes ela compra ali um e-book, ela vai conhecendo mais teu trabalho, ela vai criando essa consciência para poder fechar o acompanhamento lá na frente, né? Ou até a questão do poder aquisitivo, né? Vai ter pessoas que vão fechar ali um acompanhamento premium e vai ter pessoas que vão fechar um acompanhamento de baixo ticket, né? Vai comprar o serviço de baixo ticket. Então, a gente ter essa possibilidade, a gente consegue alcançar essas pessoas, tá? Cria uma previsibilidade, né? Então, cria uma segurança um pouco maior e uma segurança maior até no posicionamento de vocês, né? De como posicionar, de como cobrar, de não ficar diminuindo o valor de serviço, tá? E cria essa escassez saudável no consultório. Então, essa escassez saudável de não é sempre que ela está disponível, não é sempre que ela tem horário, né? De realmente aumentar o valor percebido e não só o valor de preço, sabe, meninas, mas o valor realmente de valor de trabalho mesmo, do serviço que você está oferecendo. E olha, ela não está sempre com a agenda aberta, né? Então, eu preciso me organizar para fechar o acompanhamento com ela, né? Então, é uma escassez saudável, tá? Isso não é ruim, isso não faz perder paciente, muito pelo contrário, isso tende a gerar um desejo maior, tá? Tudo bem até aqui? Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? E aí, o quarto ponto, que é o nosso último ponto aí da nossa coluna de organização, é a gestão emocional de rotina e de mentalidade, né? Então, a gente precisa ter consciência que, enquanto psicóloga, a gente é a nossa empresa, a gente é o nosso RH, o nosso financeiro, né? Até que a gente cresça a ponto de poder delegar e contratar pessoas para isso, é tudo a gente, né? Então, se você, enquanto psicóloga, desaba, tudo desaba. Se você não está bem com a tua qualidade de vida, com o trabalho que você está desempenhando, com o valor que você está recebendo, tudo desaba, né? Então, um ponto principal, que é um dos pilares para a gente viver bem, é a nossa qualidade de vida também.
né. Então, esse autocuidado não é luxo, é manutenção da tua empresa, do teu CNPJ, né, do teu CEO. Então a gente precisa desses momentos, tá. Hoje eu tenho uma rotina muito leve, tá. Eu trabalhei muito para chegar nisso, fiz muita terapia também para chegar nisso, para sair daquela rotina que eu contei para vocês, né, de trabalhar loucamente das 7 às 10. E hoje eu tenho uma rotina que eu saio para fazer academia no meio da manhã, né, que eu saio às vezes para jogar um beach tênis no meio da tarde. Ai, Jéssica, mas isso é muito luxo. Sim, é muito luxo, mas por quê? Porque é possível, meninas, a gente organizar a nossa agenda para isso. Organizar a nossa agenda para a gente ter momentos de autocuidado, para a gente ter momentos de descanso, momentos para viajar, para descansar com a família, né? Então, é importante sim, tá? De ter momentos com amigos, ter ali momentos que você goste, que você descanse, que você não precise estar o tempo todo pensando e elaborando o que você vai fazer para dar certo, para subir a renda, né? Então, esse autocuidado é necessário. Tá? Então, olhem para ele como um ponto de manutenção realmente da empresa, tá? Porque quando a gente está bem, a empresa flui melhor, os atendimentos fluem melhor, tudo flui melhor, tá? E o financeiro também, consequentemente. Então, hábitos mínimos, né? O descanso, né? A gente tem o nosso descanso, a supervisão também em dia, sempre que necessário, os limites claros, tanto os limites de vocês como pessoas, quanto os limites com os pacientes, né? Até em questão de responder, até em questão de organizar a agenda, né? De remarcar, toda essa organização de funcionamento burocrático mesmo de empresa, de consultório, tá? Uma rotina mínima semanal. Então, quando a gente trabalha com isso ali, a gente também trabalha com digital, a gente também precisa ter uma rotina, né? De ter ali um momento para produção de conteúdo, né? Um dia na semana ou uma hora ali por dia para produção de conteúdo, uma hora para planejamento da agenda, para organização. Uma coisa que me ajuda até hoje muito e que eu fazia muito no começo, eu sentava no domingo e eu planejava o conteúdo da semana inteira. Né, eu sentava ali e escrevia o que eu ia fazer na semana inteira. E isso ajudava muito, porque durante a semana, às vezes muito corrido, era só pegar ali, hoje eu vou falar sobre isso. Pronto, fazia, nanã, facilita a vida. Né? Então, o planejamento, tanto da agenda ali de organização com os pacientes, quanto da tua rotina, né, de o que eu vou fazer hoje, o que eu vou postar, sobre o que vou falar, né, o que eu quero vender, o que eu vou divulgar de serviço. Então, isso ajuda muito mesmo, tá? Uma hora para estudo, aperfeiçoamento, né? Então, aqui são exemplos, tá? Que eu estou trazendo para vocês. E essa mentalidade de empresária, né? Você vende um serviço que transforma. Você não está pedindo favor de ninguém, né? Você não está implorando para as pessoas buscarem o teu serviço, pelo amor de Deus, me contrate. Não, tenha a mente de uma empresária, que você tem um serviço que sim faz diferença na vida das pessoas, que sim transforma a vida das pessoas, que gera saúde mental, que gera qualidade de vida. Então, a gente não está implorando, né? A gente está mostrando o nosso serviço e a qualidade que tem no nosso serviço, tá? Então, essa mentalidade de empresária é muito importante também, tá? Então, quem vai prosperar em 2026 vai ser quem vai entender que a psicologia é trabalho e é empresa também. E é empresa e vai exigir essa disciplina emocional, esse autocuidado, essa organização, para conseguir fazer dar certo. E lembrem, meninas, sempre com estratégia. Tá? Nunca vou aparecer ali loucamente do nada, né, postar qualquer coisa, porque aí realmente não vai dar resultado. Né? Então eu preciso dessa estratégia por trás, tá? Aí vamos pensar num caminho de 90 dias, eu coloquei aqui para vocês, tá? Para auxiliar vocês nessa construção. Então, no primeiro mês, ali a gente vai pensar mais um planejamento, numa estruturação, tá? Então, definir um nicho, revisar a identidade profissional de vocês, revisar a bio ali do Instagram. A bio precisa estar muito clara, muito direta, dentro do que quem você ajuda, como você ajuda essas pessoas.
né, organizar esse calendário de conteúdo de uma forma simples. Vou postar 2 vezes na semana, vou postar 3 vezes, vou me comprometer, né, vou ajustar os meus valores, então vou pensar nos meus serviços, né, vou fazer esse planejamento. Ah, vou subir o valor da minha sessão para 250, R$ 300, vou fazer um valor de baixo ticket, né, um serviço. O que você gostaria de fazer de baixo ticket? Né, vamos pensar nessa estrutura de um acompanhamento premium ali, né? Qual conteúdo que você gostaria de trazer, o que você gostaria de trabalhar nesse acompanhamento premium, tá? Então, um mês realmente de planejamento para você colocar a mão na massa. Segundo mês, produção e consistência. Aí eu vou colocar em prática aquilo que eu estruturei. Então, vou postar 3 vezes por semana, vou criar o meu produto ali, né, de baixo ticket, tá? Um e-book, um documento, kit clínico, ou ali, né, um grupo terapêutico, o que vocês quiserem. Vou abrir 2 vagas para um serviço específico. Então, eu vou abrir 2 vagas para psicoterapia, vou abrir 2 vagas para acompanhamento de mães no pós-parto, né? Então, aí a gente vai pôr a mão na massa e colocar realmente. E lembrem de organizar essas postagens com objetivo, tá? Então, um conteúdo ali de identificação, um conteúdo de autoridade, um conteúdo de vendas, né? Ou a cada 15 dias ali vou estar postando conteúdo de vendas, não sei, estrutura de vocês, tá? Mas lembrem de estruturar com uma estratégia para a gente fazer dar certo, tá? E aí, no terceiro mês, consolidação e previsão de renda. Então, a gente vai criar essa oferta estruturada. Aí, eu já testei, né, os meus serviços, eu vou ter essa oferta estruturada com os valores, né? Então, ali eu posso abrir um mês, eu vou abrir só vagas para o meu grupo terapêutico. Né? Então, eu vou bater o meu mês na mesma tecla, em cima disso. Né? Eu vou criar uma oferta estruturada em cima disso. Vou estar ofertando ali diariamente, vou estar falando sobre isso, tá? Posso testar anúncios ali pelo próprio Meta, pelo gerenciador, né? Quando você vai testar, dá para colocar um valor menor, dá para testar ali se o criativo vai dar certo, se vai trazer pessoas interessadas, seguidores novos, os perfis qualificados que a gente chama, né? Se vai ter pessoas que vão te chamar interessadas no serviço, e aí pode ser um valor menor, tá? De R$ 10 por dia, testa ali por 7 dias para ver como que entrega, tá? Pode também, tá? Mas pode esperar, deixar primeiro só no orgânico. Tem uma aluda minha que esse ano ela deixou só no orgânico e cresceu super o perfil dela, cresceu o perfil, tem procura de paciente, então dá para testar no orgânico também, tá? Fica muito a critério de cada uma. Revisar a rotina e a mentalidade, então vamos sempre estar lembrando de revisar, né? Tá boa essa rotina para mim, eu tô conseguindo fazer dar certo, né? Eu tô conseguindo postar ali as vezes que eu me comprometi, tá chegando gente me procurando no meu serviço, se não tá chegando, eu vou ter que reavaliar, né? Talvez alguma coisa esteja fazendo errado. Então, sempre vamos avaliar o que tá dando certo, o que não tá. Isso é legal, meninas, se possível, deixar sempre ali um dia no final do mês para reavaliar, sentar e reavaliar. Ah, esse conteúdo foi muito bom, eu posso repetir. Esse conteúdo não deu em nada, então não vou repetir, né? Ou, por exemplo, se é um conteúdo de autoridade, ok, né? Mas um conteúdo de identificação que não foi nada bem, aí não vou repetir, né? Mas se ele foi muito bem, se ele entregou, posso repetir, posso fazer ele de uma maneira diferente, né? Então sempre reavaliem, tá? Ah, esse mês deu certo, chegou algumas pessoas procurando pelo meu serviço, teve pessoas interessadas, né? Então tá dando certo, vamos continuar no mesmo ritmo. Não chegou ninguém, talvez a gente precise testar outra narrativa, outra forma de comunicação, tá? Então essa reavaliação é sempre bem importante também, tá? Então, não é sobre a gente ter sorte, né? O digital não é ter sorte, a gente crescer o faturamento não é sorte, não é seguir uma moda, né? Aí todo mundo tá fazendo essa trend, eu vou fazer também. Não necessariamente, tá? Às vezes não encaixa com o teu público e tá tudo bem, né? É sobre a gente ter clareza, a gente ter estratégia com o que a gente vai fazer, posicionamento, essa disciplina emocional, né, para organizar, para fazer, tá? Então, lembrem que a clareza e a estratégia são os pontos chaves para a gente conseguir ter o resultado que a gente quer, tá? E falo isso por experiência própria,
tá? Não tô falando aqui das vozes da minha cabeça, né? Fazem 5 anos aí que eu trabalho com digital e é só com estratégia que a gente consegue fazer dar certo, tá? Então, eu trouxe um desafio aqui para vocês hoje, que eu quero que vocês tentem fazer. Postar nos stories essa tua frase de posicionamento. A Cami já tem pronta, né, Cami, ali a frase que você mandou, que você vê a mulher além da mãe e guia essa mulher a se reencontrar depois da maternidade, né? Então a Leite que tá aqui também, as meninas que vão assistir a aula depois, quero que vocês pensem qual que é a frase de posicionamento, quem vocês ajudam e de que forma vocês ajudam. E quero que vocês me marquem lá, tá? Que eu vou compartilhar e eu quero ver você se desafiando e crescendo em 2026, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Vamos começar nesse desafio hoje, com essa frase de posicionamento, e a gente vai crescer junto em 2026, tá? Crescer o faturamento, a procura de atendimento, né? Crescer os serviços de vocês para não depender só de uma renda, tá? Então, é esse o nosso objetivo para 2026. E aí, meninas, antes da gente fechar, eu vou comentar com vocês da mentoria Lumina, que eu vou estar abrindo vagas agora em janeiro, tá? Dia 15 de janeiro eu abro as vagas para a mentoria Lumina, que é a mentoria de estratégia e posicionamento digital, tá? Então, nessa mentoria, eu ajudo vocês a estruturar tudo do zero, tá? Então, a gente vai definir nicho, posicionamento, persona, toda essa parte, a gente vai construir a comunicação ali no digital e a comunicação também de vendas com as pessoas que procuram vocês, tá? Que procura pelo serviço. Então, nessa mentoria, a gente constrói a autoridade, o conteúdo estratégico, a gente vai definir ali juntas o passo a passo dessas estratégias de conteúdo, a organização do portfólio de serviço de vocês. Então, eu ajudo a pensar tanto na estrutura quanto na oferta de venda, nessa estrutura para aumentar a renda, né? Então, quais são os passos que a gente vai dar para subir essa renda? O apoio emocional, supervisão, acompanhamento, né? Então, eu fico disponível durante todo o tempo da mentoria, eu fico disponível via WhatsApp, a gente vai tirando dúvidas, a gente tem encontros semanais que antes da aula a gente sempre vai rever tudo, como andou a semana, como tá indo, o que tá dando de resultado, o que não tá dando. Então, a gente vai sempre avaliando juntas, tá? Eu vou avaliando com vocês, e a gente vai criar essa rotina profissional e a mentalidade da psicóloga empresária. Então, é os objetivos da mentoria, esses resultados que vocês vão ter. Tá, então vocês saem da mentoria com essa estrutura pronta, né, de serviço, de cobrança, de renda, de posicionamento, de comunicação no digital, né, então toda essa parte de estruturação, tanto de conteúdo, tá, quanto de parte de venda e do portfólio de serviço de vocês, tá? Para quem que é indicada? Para psicólogas que já atendem, mas não conseguiram crescer dentro do objetivo ainda não está no objetivo que deseja. Para psis que estão travadas ali no digital, né, que sente que não está indo para frente, ou que está com essa agenda mais instável, né, que está sentindo essa instabilidade, quer trazer essa estabilidade para o consultório. Para quem quer viver da psicologia com essa leveza, com essa estabilidade, né, de conquistar isso, de realmente viver bem da psicologia e poder falar, né, não, eu vivo bem da psicologia, me traz o retorno que eu desejo. E para quem precisa desse direcionamento e acompanhamento, né, quando a gente faz sozinha é muito mais difícil, né, o caminho é muito mais longo, né, então a gente encurta o caminho para vocês chegarem no objetivo de vocês, tá? Então, as vagas dessa mentoria, meninas, abrem no dia 15 de janeiro, tá? Tem o grupo VIP, eu vou mandar para vocês ali na nossa comunidade mesmo, o link do grupo VIP, eu tô começando a divulgar ela nessa semana, então já entrem no grupo VIP que eu vou mandando todas as informações lá para vocês, tá? Dessa nova mentoria, e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês também podem me chamar, tá? Vocês sabem que pode mandar uma mensagem ali no WhatsApp, bem tranquilo. Então, se você está sentindo que 2026 precisa ser diferente do que foi 2025, que não aguenta mais ficar andando em círculo, vivendo no improviso, desesperada atrás de paciente, às vezes, né? Então, a mentoria Lumina é o próximo passo certo para vocês, tá? É o que vai destravar aí esse início e trazer, né, o aumento do faturamento, o aumento da procura, da venda de serviços, do fechamento de novos pacientes, tá? Então, vamos começar 2026 com o pé direito.
Tá? Meninas, alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre a mentoria, algo que vocês queiram comentar antes da gente fechar hoje? Tudo tranquilo? Ah, então beleza. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pensei com muito carinho nessa aula, alguns passos principais mesmo para começar a destravar aí isso no digital, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Então, fico à disposição. Vou mandar a aula, vou subir a aula no YouTube e mando para vocês reverem. E vou mandar o link também do grupo VIP, tá? Um beijo para vocês, meninas. Boa semana, se cuidem. Bom final de semana também, boas festas.